Caros, está iniciando nesse exato momento mais uma edição do Gospel News. Apresentação e produção desse que vos fala, Bruno G. Edição do dia 28 de janeiro de 2019. Vamos às principais notícias para o Gospel News. Deixe seu like, porventura não é inscrito no canal, se inscreva e comente as notícias aí após o vídeo. Vamos à primeira manchete e a íntegra dessa notícia. Israel envia 130 soldados e equipe médica para ajudar nas buscas em Brumadinho. Forças de defesa de Israel dizem que a distância não importa quando há vidas para serem salvas. Após o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, que deixou dezenas de mortos e centenas de desaparecidos, o governo de Israel decidiu enviar ajuda humanitária ao Brasil. Um avião com 130 soldados que partiu de Jerusalém, chegando ao aeroporto de Confins, Minas Gerais, perto das 23 horas, 11 horas da noite do dia de domingo de ontem. Além de militares, o governo israelense enviará uma equipe médica, especialistas e engenheiros. Com ampla experiência no socorro após desastres, as equipes estrangeiras ajudarão nas buscas utilizando equipamentos desenvolvidos em Israel, segundo o que foi anunciado. Eles trazem cães farejadores e sonadores usados em submarinos para localizar pessoas em grandes profundidades com alta qualidade de recepção de imagem e detectores de vozes e ecos. A missão será chefiada pelo embaixador de Israel no Brasil, Yossi Selei. Ele recebeu a incumbência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que conversou por telefone com o presidente Jair Bolsonaro no sábado. Em sua conta oficial no Twitter, as forças de Israel declararam que a distância não importa quando há vidas para serem salvas, mas assim o quanto se está disposto a ir salvá-las. As comunidades judaicas de São Paulo e do Rio de Janeiro também se mobilizaram para enviar ajuda às vítimas da tragédia em solo mineiro, já que há essa parceria Brasil-Israel e Bolsonaro fez a sua campanha pautando por isso, até mesmo com o eleitorado evangélico. Então, Israel está cumprindo, né, essa amizade que o Brasil está tendo e se solidarizando com esse mal que ocorreu aí, né, essa catástrofe, vamos dizer assim, apesar de ter alguns responsáveis, inclusive a Justiça de Minas Gerais bloqueou mais de 11 bilhões da Vale, porque ela tem responsabilidade por esse caos, por ter aí matado algumas pessoas, né, várias, e obviamente sendo até mesmo maior do que aquilo que ocorreu lá em Mariana. Segundo informações, dados da própria, vamos dizer assim, pesquisa de Minas Gerais com relação aí às mineradoras, às minas, etc., teria só na região 50 em estado precário e podendo ocorrer isso, né? A questão da barragem ser então destruída e vazar para tudo quanto é canto, bastante minério. Muitos dizem que o minério não é porque são resíduos na realidade, né? Não é propriamente o ferro, no caso, né? O minério, mas que não seriam tão tóxicas. Há divergências, né? Fato é que faltou prudência, apesar de haver alegações por parte da Vale de que estava tudo ok, a fiscalização, o alvará de funcionamento, etc. Mas nessas questões todo cuidado é pouco. E lembrando que inclusive essa Vale não estava na lista daquelas de 50 que estava para qualquer momento para acontecer alguma catástrofe. Veja como é necessário realmente a prudência, porque isso é algo que é previsível. É claro que não dá para prever o dia exato, o mês, mas é previsível no sentido de que há a possibilidade de acontecer. Então, toda a cautela é necessária. E aí eles vão responder, porque tem responsabilidade objetiva nesse caos aí, que, repito, é maior do que Mariana e ainda tem muita gente que hoje não é considerada morta, mas que pode
ir para a lista de mortos, até porque estão desaparecidas. A fatalidade pode ser muito maior do que se imagina, pode chegar até a milhares. Isso vai depender aí das buscas. Me parece que era 200 e poucos que trabalhavam em torno, né? Então, no mínimo 250 ou 200 e poucos trabalhadores que estão desaparecidos. Vamos a outra notícia aqui no Gospel News. Deixe o seu comentário a respeito disso e sem questão partidária, sem partidarismo, né? Porque agora a mídia está vendendo a ideia de que foi culpa do Bolsonaro, porque ele está querendo flexibilizar as fiscalizações, as leis ambientais. Não é bem assim. Não é bem assim. Até porque esse problema já é de antigas gestões, inclusive de quem estava lá do PT, mas nós não vamos colocar culpa em PT, mas sim em quem estava lá cuidando na questão lá nas lideranças da Vale, né? Os chefes, as cúpulas, vamos dizer assim, da Vale, tinha responsabilidade direta com esse fato lamentável e muito triste aí, muitas famílias enlutadas, perderam tudo, né? Teve famílias que só pegaram os seus documentos e já saíram porque as suas casas estavam ameaçadas, por pouco não morreram. Teve fatos aí que muito milagrosos, vamos dizer assim, que uma família quase toda foi resgatada ainda com vida, mas lamentavelmente do outro lado nós temos um cenário totalmente que vem a nos causar tristeza, porque muitas vidas foram ceifadas, né? Por essa imprudência e às vezes por conta de dinheiro mesmo, por conta da avareza, por não tomar algumas cautelas, não vamos tomar esse procedimento porque às vezes é muito caro, aí não faz a prevenção, o que acontece? Vão remediar, às vezes não dá mais para remediar, é irremediável. Vamos a outra notícia aqui no Gospel News. Já que a gente está falando de Israel, vamos falar mais um pouco de Israel. Do hospital, Bolsonaro se solidariza com os judeus no dia da lembrança do Holocausto. Dirigindo-se a toda a comunidade judaica, o presidente afirmou: "Meu coração está com vocês." O presidente Jair Bolsonaro está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se submeterá, já se submeteu à cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. Dia 27 de janeiro é o Dia Internacional da Lembrança do Genocídio cometido pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Na gravação, ele aparece ao lado do empresário Fábio, que segurava um papel escrito "We Remember", que significa "Nós lembramos", enfatizando que gostaria de participar dos eventos alusivos à data, mas que está impedido por conta da internação. Afirmou que esse é o marco da liberdade e nós brasileiros somos amantes da liberdade. Isso foi ontem que Bolsonaro se manifestou. Dirigindo-se a toda a comunidade judaica do mundo, em especial do Brasil, o presidente afirmou: "Meu coração está com vocês", enviando aquele abraço, aquele respeito por toda essa data. E repetiu a expressão usada mundialmente nessa ocasião: "Nós sempre lembramos disso." É bom, né, que se lembre para que não ocorra mais uma barbárie nesse sentido e nem estimule, como ele no passado falou algumas falas infelizes, que realmente o que Hitler fez é inadmissível. E aí pode tirar o rótulo dele um pouco de, nazista, racista, etc. Já que ele não compactua, ou não acha certo que ocorreu aquele genocídio realmente, aquele atentado contra a humanidade por parte de um tirano, ditador sem temor a Deus, Hitler. Vamos a outra notícia aqui no Gospel News. Notícia essa que também remete ao povo de Israel. É uma curiosidade interessante, já que está aqui como pesquisa, vamos trazer. É algo referente à ciência e saúde. Genética mostra que milhares de latinos americanos são descendentes de judeus. 23% dos participantes desse estudo têm DNA de judeus sefardistas, isso é, judeus que foram obrigados a se converterem ao catolicismo. Segundo o estudo de DNA feito com milhares de pessoas da América Latina, muitos judeus chegaram no continente americano e deixaram sua marca genética entre os latinos. A história dizia que, em 1492, os reis da Espanha, Isabel de Castilha e Fernando de Aragão, expulsaram os judeus do reino e deixaram apenas os que aceitaram e se converter ao catolicismo. Os judeus até o momento
até mesmo, melhor dizendo, os convertidos não poderiam nem mesmo ser enviados às colônias da América. Apesar da proibição, o estudo realizado pelo especialista em genética populacional Juan Camilo Chacón Duque mostra que a população da América Latina apresenta maior afinidade com o perfil genético dos judeus sefardistas que os espanhóis. Publicado na revista científica Natural Communications, o estudo disse que 23% dos latinos-americanos que tiveram DNA analisados têm como ancestrais judeus que, na época da Inquisição, se converteram ao cristianismo. Esse resultado sugere que houve uma migração significativa de pessoas com esse perfil genético para a América Latina, de Chacón, Duque da Universidade College London, no Reino Unido. A explicação do pesquisador colombiano é que muitos judeus conversos conseguiram viajar para a América Latina na época da colonização e disseminaram essa genética. A pesquisa foi feita com 6.500 pessoas dos países Brasil, Colômbia, Chile, México e Peru. Por ser uma amostragem pequena, o pesquisador não acha possível generalizar a amostragem. A população da América Latina é muito diversa quanto aos processos de miscigenação, e em cada região a história pode ser muito diferente, afirma. Mas é um dado, né, que temos, obviamente, entre nós judeus. Aliás, isso é muito interessante porque há alguns estudos em teologia apontando, por exemplo, para que Salomão estivesse no Brasil. Salomão esteve no Brasil, possivelmente lá no rio Amazonas, que seu exército esteve aqui extraindo o pau-brasil para servir para a construção do Templo de Salomão. Há algumas evidências nesse sentido. Inclusive, há pesquisadores que chegaram a ver marcações em pedras, em árvores de judeus em hebraico que aponta para anos e anos atrás, antes de Cristo. Claro, o Brasil já existia, não com esse nome, com outro nome, e obviamente pode ter sido realmente visitado por israelitas. E tem essa coerência aqui, ou esse fator ainda mais, né, que realmente os judeus foram dispersos, estavam por toda a parte do mundo. No caso aí dos espanhóis, eles foram catetizados de uma maneira forçosa, né? E aí vai indo, vão se espalhando e vieram para o Brasil com toda certeza. Essas comunidades judaicas e judeus, até mesmo naturais aqui, já vieram por conta disso. Imagina por conta dessa miscigenação que existe, que não dá nem para perceber que seja judeu, mas que tem a genética. Eu concordo que exista essa possibilidade aí de a gente que acha que é tão latino-americana assim, tem uma genética lá, né, bem longe